Rapaziada, começando aqui mais um videozão com vocês. Gente, hoje a gente vai ver aqui sobre o reino Plantae. Bora lá. Aqui, bora começar. Briófitas. Lembrando que eu vou estar indo de ordem de aparecimento, ou seja, aqui as briófitas vão ser as primeiras. Elas não tinham vasos condutores, elas não tinham sementes, elas não tinham grão de pólen, elas não tinham frutos. Elas geralmente viviam em lugares úmidos por causa que os seus esporófitas, eles precisavam se locomover nadando. O esporófito, para quem não sabe, como é que se diz? Tipo, ele é como se fosse o espermatozoide para os humanos, no caso. Um exemplo de briófita seria o musgo. Bora lá. Bora aqui para a próxima. Pteridófitas. Eles tinham vasos condutores, eles não tinham grão de pólen, não tinham semente e, consequentemente, eles também não teriam frutos, né? Um exemplo de pteridófita seria a samambaia. Bora lá, bora para a próxima aqui, rapaziada. Aqui. Gimnospermas. Elas têm vasos condutores de seiva. Elas tinham sementes, elas não tinham frutos e também não tinham grão de pólen, consequentemente não teriam frutos e nem não teriam frutos, né? Então, um exemplo de gimnosperma é o pinheiro. E uma coisa que eu não citei aqui é que as gimnospermas são consideradas com sementes nuas, ou seja, elas não têm frutos. Elas têm sementes, mas as sementes elas não têm frutos. Isso é uma curiosidade boa sobre as gimnospermas. Então, bora lá para a próxima. As angiospermas agora sim. Ó, tem vasos condutores, elas têm sementes, elas têm frutos, elas têm grão de pólen e elas têm as flores. Um exemplo de angiosperma é a macieira. Uma coisa sobre as angiospermas é que elas são os únicos tipos de plantas que têm frutos, né? Isso é uma coisa muito legal. Por causa que o fruto, ela foi a última coisa que que o reino Plantae desenvolveu foi a fruta, o grão de pólen e voltando aqui mais pro começo, aqui ó, nas briófitas, eu esqueci de mencionar uma coisa. As briófitas, como elas não têm vasos condutores, elas são muito pequenas. Tipo, o musgo, vocês veem que, tipo, ele é muito pequeno. Tipo, aquilo tudo lá que vocês viram, que, por exemplo, vocês podem observar aí na casa de vocês, no condomínio de vocês, alguma coisa assim. Se vocês verem um musgo, vocês vão ver, se vocês chegar bem pertinho, vocês vão ver que não é só um musgo. Tem muitos musgos naquele negócio verde, já é pequeno aquilo lá. Então, ó, aqui, basicamente, as angiospermas, elas são, aqui um exemplo delas é a macieira. Então, beleza, bora aqui para a tabela que eu fiz. Lembrando, aqui, X é quando tem e Z é quando não tem. Então, vamos lá. Vasos condutores, sementes e frutos. Vasos condutores, briófita não tem, sementes também não tem e frutos também não tem. As pteridófitas têm vasos condutores, mas não tem sementes e não tem frutos. E aqui nas gimnospermas, elas têm vasos condutores, têm sementes e elas só não têm frutos. Aqui nas angiospermas, elas têm vasos condutores, têm sementes e têm frutos. Lembrando, frutos eu não considerei as flores e o grão de pólen, mas quando fala de frutos, o fruto ele precisa do grão de pólen, o fruto ele depende da flor e o grão de pólen nasceu junto com o fruto, né? Então, basicamente, eu conto o fruto como se fosse o próprio grão de pólen e a flor.
Basicamente esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resumão de hoje, espero que vocês tenham gostado e fui!